Mais uma vez, canal Democrático no ar, falando sobre todos aqueles do PGPE, das repartições militares, Marinha, Aeronáutica, Exército. Precisamos ir contra essa reforma administrativa. Você que é aposentado, como eu, você não viu uma live às quarta-feiras do Sinfa que nos representa, falando sobre os aposentados, qual vai ser a situação dos aposentados que saíram com paridade, que trabalharam a vida toda. Eles estão vivos, eles não morreram. Aqui está um deles, vivo. Até o momento, não sei daqui a segundos, ou nem concluo o vídeo. Não sabemos nessa hora. Porém, temos que reivindicar. Um programa falando sobre aposentados. Como ficará a gratificação? Se eles vão continuar ganhando a gratificação de desempenho? Ou vai afetar eles? Ou vai afetar os novos concursados que vão ter um outro tipo de gratificação de desempenho? Que aqueles que cumpriram todas as exigências e foram aposentados pela Emenda Constitucional 47 de 2005, inciso 1, 2 e 3 de 2005, com paridade, integralidade, com 100 pontos na gratificação de desempenho, ou seja, os seus chefes observaram e viram que eles faziam um trabalho de excelência para ganharem 100 pontos. E agora, como vamos ficar? Vai atingi-los? Eles vão perder a gratificação? Não vão ter mais aumentos? Por exemplo, eu sou NS5. Tem um bruto lá. Vou te ganhar aquele bruto a vida toda? Ou vou ter paridade com o S5, com essa nova tabela que esse deputado Pedro Paulo inventou, que te garanto que ele desconhece o que é o interior de uma repartição militar e como são avaliados rigorosamente os servidores. Ele desconhece. Então bota várias coisas lá que podem até prejudicar o pessoal do PGPE, principalmente. Querem tirar dos pobres e deixar na mão dos ricos. Você que é da periferia, pense bem, na hora de votar, tire esses caras do Congresso. Eles não merecem estar lá. Eles são contra pobres. E ele é do partido do Eduardo Paes, que vem pedir voto aqui na porta da minha casa, em Bangu. Você elege para ele te prejudicar. Como pode? Eles são nossos empregados. Nossos empregados. Nós pagamos. É dinheiro público. É uma pena que o país, a maioria é analfabeto, funcional. Por isso que eles querem cada vez mais você mais pobre, mais discriminação, mais preconceito, para que você continue na mesma. Porque se fosse um país evoluído, eles não estariam lá no Congresso. Nenhum deles. A maioria não seria reeleito, nem eleito. Raríssimas exceções existem. Então você que é do PGPE, servidor público, peça ao Sinfa. Eu já pedi várias vezes. Tá lá, filiado desde 1998, depois me cortaram, não sei qual foi a razão. Eu sei interiormente, mas eles não sabem. E agora eu me filiei em outubro. Outra vez. Então nós precisamos saber como vai ficar a nossa situação.
A Condicef não me representa, fica lá fazendo os acordos dela. Quem representa a gente é o Sinfa, do Rio de Janeiro, PGPE, aposentado. Então tem que ter live de aposentado, falando de aposentado, como vai ficar os aumentos. Ele tem paridade, é o NS5. Vou ficar onde? Em que nível? Se esse deputado Pedro Paulo, que foi secretário aqui do Eduardo Paes, conseguir fazer uma tabela única para os servidores públicos, aonde nós vamos ficar? Na tecnologia militar? Na ciência, tecnologia? Ou vai reduzir o seu salário? É o que eles mais desejam. Mas não reduzem nem um tiquinho das emendas constitucionais. É meu dinheiro, hein? Seu dinheiro também. Pense nisso na hora de votar, tá bom? Não vote de qualquer jeito. Lembre-se disso. Você é PGE, servidor público. E o servidor público é aquele que dá o toque final para ser o reeleito ou eleito. Pode acreditar nisso. Servidor público, seja ele federal, municipal ou estadual. É ele que no final vai dar lá a eleição para quem merecer. E a maioria não está merecendo. Vamos tirar essas pessoas de lá. É preciso. E Sinfa, pelo amor de Deus, faça aí isso. Tá deixando todos ansiosos. Conheço várias pessoas lá no SVPM. Todos ansiosos, não sabem o que vai acontecer. Então faça uma explicação. Eu os vejo todas as quarta-feiras. Mas dificilmente tem um problema específico. Vamos falar hoje sobre aposentado. Como ficará a situação dos aposentados? Nível intermediário, nível superior, nível auxiliar que eles querem acabar. Todos merecem, somos humanos. Basta do preconceito e da discriminação dentro da própria repartição pública, da Marinha, do Exército Aeronáutico, com a tecnologia militar. Todos deveriam ser incluídos. Em uma guerra, aquele que bate máquina ou bate no computador, ele faz parte da guerra. Não é só o M que tem lá o canhão na frente, não. Turing, o primeiro a desenvolver um computador, o matemático inglês, ele descobriu o segredo do alemão por meio de quê? Foi do tanque ou foi por papelzinho? Técnica de papel. Para fazer o quê? Descobrir a senha. Quem recebeu os telefonemas? Estava na guerra. A guerra não atinge só quem está na frente de batalha, atinge a todos. E nós, que já lutamos muito pelo esse sindicato, quando ele iniciou, agora não temos, apesar de ser filiado, não vejo não vi ainda hoje. Até hoje eu não assisti nenhum programa falando somente de aposentados. Pode ter passado, mas eu assisto toda quarta-feira e há muito tempo. Tempos e tempos. Toda quarta-feira eu coloco lá. Minha prioridade é essa. Nós somos PGPE. Vamos lutar pelo PGPE. Você aposentado que está aí
no SVPM. Precisa ter conhecimento dos seus direitos, que você foi discriminado. Na guerra, não é só quem está na frente de batalha, não. Quem está na frente de batalha está lá morrendo. Na guerra, existem aqueles que sobrevivem. São aqueles que estão dando as informações por papel, recebendo, vendo os mapas. São os técnicos. Então eu gostaria de assistir. Acho excelente o programa. A live é excelente. Todos educados, gente boas. Mas é preciso olhar para esse lado também. Entendeu? É isso, PGPE. Fica de atento, porque você pode ser NS5 como eu sou. E se esse Pedro Paulo, deputado federal, com todo o respeito, que, na minha visão, desconhece como funciona todo o sistema, inventou essa reforma administrativa, que deve ser barrada, Lula, fale no seu discurso contra isso. Está indo contra, inclusive contra a educação. Não vai melhorar o serviço público. Não se melhora o serviço público sem conversar com o próprio público que frequenta esse serviço e dependem dele. Então não adianta. Entendeu? PGPE, aposentados, vamos a lutas, vamos só para a rua, todos na rua, só se você for na rua, como era a época da ditadura, todo mundo na rua lutando contra a ditadura até derrubar, até eles desistirem. Precisamos ir lá. PGPE, PGPE, PGPE. Não é só da Marinha, não. Tem que ser da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para transformarmos o PGPE, ou o CINFA, numa entidade, um sindicato nacional. Marinha, Exército e Aeronáutica tem em todo o país. E tem PGPE em todo o país. Nada mais a falar. Só falar PGPE, NS5. Sou eu, um deles. Tem outros. Mas para fazer isso eu tive que trabalhar 48 anos, 6 meses e 3 dias. Para ter direito à gratificação de desempenho, era um pedágio de 100 pontos. Ser avaliado e chegar a 100 pontos. Senão não atingiria. E sobre pedágio. Imagine, é quase meio século trabalhando. Qual a reforma que esse deputado federal, que foi secretário aqui do Eduardo Paes, você vai trabalhar até morrer para chegar no último nível da sua carreira. E eu com paridade, integralidade, NS5, vou ficar onde? No topo, né? Porque na minha carreira é o topo. Sou da educação, técnico em assuntos educacionais. Ou seja, eu coordeno, sou um coordenador de currículos. Esta é a função e outras demais. É na área pedagógica, de orientação educacional.
trabalho na educação. E como fica? Aí entra uma jovem, NS5. Aí vai ganhar a mesma coisa que você. Ele tem que entrar lá no início da carreira. Se ele entrar no início da carreira, como todos entram. Não porque ele sabe mais ou menos. Não importa, mas a experiência ele não tem. Ele desconhece. E todos que estão lá conhecem, têm experiência. Um beijo, um abraço. PGPE, na luta sempre. Sinfa, presidente Luiz Cláudio. Faça um vídeo, uma live só de aposentados. Fala sobre eles. Valorize. Pelo menos de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Uma live para aposentado. Tem sempre tema. Sempre tem tema para os aposentados. Para ficar inteirado da situação que a gente não sabe. Um beijo a todos e parabéns ao SINF, que ele um dia se torne nacional. Nem que eu já tenha morrido, mas eu espero que ele se torne um sindicato nacional. Nada de depender de Condicef, de nada. O acordo tem que ser diretamente com o Sinfa, Sinfa Nacional, para defender PGPE, tecnologia militar junto. Não discriminar, como foi feito, tecnologia militar. Só repartições quem está na repartição militar. Completamente discriminatório. Na época, nós lutávamos para ter a mesma isonomia com os outros poderes. E dentro das próprias repartições, criaram-se uma discriminação. Ou seja, se eu trabalho no Arsenal de Marinha, eu tenho tecnologia militar. Os técnicos, os administrativos, provavelmente não têm. Os engenheiros têm. Eu conheço alguns engenheiros. Já fui do Arsenal. Só que em 1986 foram retirados os servidores do Arsenal. Porque a Engeprom, o que ela fez? Arrendou o Arsenal. O Arsenal foi arrendado. Então é isso. Eu conheço aqueles dias que todos. Então isso não é o correto. A minha opinião. Cada um tem a sua. E eu tenho direito da minha opinião. E parabéns ao Sinfa. Todos ali falando, os advogados, a defesa. Eu espero que o PASEP saia. Eu não faço parte do PASEP. O PASEP aqui eu vou pedir uma audiência. Assim que eu sofrer o primeiro desconto, eu vou tentar uma audiência com o advogado, porque a Marinha só depositou o meu PASEP a partir de 1997. Estou na Marinha, fiquei 48 anos, saí em 2019. Tenho só 5 anos de aposentadoria, como posso? Olha quanto eu paguei de pedágio para ganhar essa gratificação. Presidente Lula, preste atenção. O voto do servidor público sempre foi a seu favor, pode acreditar nisso. E sua reeleição vai depender desse voto, desse dedinho lá, nesse teclado. E eu acredito que o senhor tem bom senso e saiba disso. E o PT continua na luta.
Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Sem preconceito ou discriminação. E sem ofensas. Que o Congresso agora tem alguns lá que falam só ofendem. Tem imunidade parlamentar, mas ali passou da imunidade parlamentar. É agressão. Tá bom? Beijão. PGPE lutando sempre, sempre por dias melhores. Porque nós estamos com muitas dificuldades para vencer essa batalha. Mas venceremos. E com a ajuda do SINF. Tenho certeza que eles vão rever e vão colocar todos numa posição só. Porque todos somos humanos e todos merecemos o melhor. Pois todos trabalhamos, seja no arsenal, seja na escola naval, seja no exército, na marinha, em qualquer lugar tem um servidor público e conhecimento. Olha esse cabelo aqui, ó. Isso aqui se chama experiência profissional. O que eu não vejo mais lá. Muitos desconhecem até a legislação. Tá bom? Um beijão. Viva o PGPE e viva o SINFA. Um abraço a